Oi, pessoal, eu sou a professora Cláudia e nessa aula nós vamos falar sobre transformação isovolumétrica ou isocórica dos gases e vamos resolver alguns exercícios. Vamos lá? Então, vamos analisar a seguinte situação. A gente tem um gás no estado 1, onde a pressão é 4 atm, o volume ocupado por ele 6 litros e a temperatura 300 Kelvin. Aí ele vai passar por um estado 2. O que é o estado 2? É aquela situação onde a pressão está mudando para 2 atmosferas, o volume continua sendo 6 litros e a temperatura 150 Kelvin. Então, como o volume não muda, a gente chama essa transformação de transformação isocórica ou isovolumétrica. É uma transformação que o volume permanece inalterado. Então, nessa situação, o volume é constante. A massa de um gás é fixa, ou seja, se no estado 1 eu tenho 1 mol, no estado 2 eu vou continuar tendo 1 mol. O que é que vai variar? Temperatura e pressão. Então, cada bolinha aqui está representando uma quantidade, uma partícula aí do gás. Tá? Se você observar antes e depois da transformação, o número ou a massa do gás, ela é fixa, não muda. O que está mudando? Temperatura e pressão. Então, vamos observar o seguinte, ó. No estado 1, a pressão do gás é 1 atm, o volume ocupado 2 litros e a temperatura 100 Kelvin. Aí ele vai sofrer uma transformação, a pressão vai de 1 para 2, está dobrando. O volume permanece constante e a temperatura dobra. Numa terceira situação, a pressão inicial, que era 1 atm, vai para 3. O volume continua sendo 2 litros, mas a temperatura foi de 100 para 300 Kelvin. Então, o que a gente percebe? Que mantendo o volume constante, a pressão e a temperatura variam sempre na mesma proporção. Então, ó, se eu dobro a pressão, a temperatura dobra. Se eu triplico a pressão, ó, era 1, foi para 3, a temperatura triplica. Se a gente for colocar isso num gráfico, aqui ó, nós temos a temperatura em Kelvin e aqui a pressão em atmosfera. Então, vamos colocando lá. Quando a pressão inicial é 1, a temperatura é 100. Então, tá aqui, ó, pressão 1, temperatura 100. Se a pressão é 2, a temperatura, ó, vai para 200. Se a pressão é 3, então vai para 300. Então, veja, como são grandezas diretamente proporcionais, elas aumentam na mesma proporção, a gente pode deduzir que se a pressão for 4, a temperatura vai ser 400. Se for 5, vai ser 500. Se a pressão for 6, a temperatura 600 e assim sucessivamente. Então, nós vamos ter aqui uma variação proporcional, tá? Então, observa que aqui no gráfico nós não colocamos pressão zero. Por quê? Se você tem uma determinada quantidade de gás, ele vai exercer pressão. Então, a pressão do sistema não pode ser zero. Por isso que o gráfico está começando aqui. Tá? Ele poderia ter uma pressão menor, mas nunca zero. Então, a pressão e a temperatura absoluta, então a temperatura absoluta é a temperatura em Kelvin, elas são diretamente proporcionais. E você pode observar o seguinte, ó, toda vez que você dividir a pressão pela temperatura, isso vai dar o mesmo valor. Então, se você dividir ó, a pressão 1 pela temperatura 1, tem que ser igual à pressão 2 dividido pela temperatura 2. Ó, se você simplifica aqui por 2, vai dar 1. Se você simplifica aqui por 2, vai dar 100. Então, ó, esses valores aqui são iguais, ok? Então, observe o seguinte, ó, lá na matemática, quando duas grandezas são diretamente proporcionais, o quociente, ou seja, a divisão entre elas é constante. E a gente pode representar assim. Então, ó, P1, T1. Então, a pressão 1, temperatura 1.
P2, T2 é pressão do gás no estado 2, temperatura no estado 2. Isso aqui vai ser igual porque são grandezas diretamente proporcionais. Quando um aumenta, a outra aumenta na mesma proporção. Por isso que no nosso exemplo, se a pressão era 1 e a temperatura 100, a pressão 2, a temperatura tem que ser o dobro, 200, tá? Então, são grandezas diretamente proporcionais. Ou quando você multiplicar isso aqui em cruz, tem que dar o mesmo valor, ó. 100 vezes 200 igual a 2 vezes 100. Então, veja o seguinte, ó, você tem um recipiente fechado que ele contém hidrogênio. Veja, nós estamos falando de gás, tá? Então, aqui é o gás hidrogênio, H2. A temperatura de 30 graus Celsius. Lembra quando a gente está falando de transformação gasosa, a temperatura tem que ser em Kelvin. Então, você vai ter que transformar aqui para Kelvin. A pressão desse gás, 606 milímetros de mercúrio. A pressão exercida quando se eleva a temperatura a 47 graus sem variar o volume. Então, ele quer saber qual vai ser a nova pressão, P2, quando a temperatura for para 47 graus Celsius. Então, vamos lá. Ó. Temperatura 1, pressão 1. Ele quer saber a pressão 2 nessa nova temperatura 2. Então, vamos transformar a temperatura em Kelvin somando 273, tá? E aí, nós vamos substituir na equação. Então, ó, P1, 606. Temperatura inicial, 303. A pressão 2 ele quer e nós temos o valor da temperatura 2. Tá? Então, vai dar o dobro, ó, 640, porque se a temperatura inicial era 320, a temperatura final tem que ser o dobro. Em um dia de inverno, a temperatura de 0 graus Celsius, colocou-se uma amostra de ar à pressão de 1 atm. Então, a gente tem a temperatura inicial, a pressão inicial, em um recipiente de volume constante. Então, ó, como o volume não varia, transformação isocórica. Transportando essa amostra para um ambiente a 60 graus, então a temperatura era 0 graus Celsius, foi para 60 graus Celsius. Qual vai ser a nova pressão desse sistema? Então, vamos lá. A temperatura inicial e a pressão inicial. Temos que transformar a temperatura em Kelvin, somando com 273, tá? E aí, a gente tem que calcular P2. Então, vamos substituir lá na fórmula, né? A pressão inicial, ó, 1, a temperatura 273. A pressão final nós queremos e temos a temperatura final. Então, você pode multiplicar isso daqui em cruz, e aí você vai achar a pressão final, que vai ser 1,2 atm. Um cilindro é munido de êmbolo e contém um gás ideal representado pelo ponto 1. Então, o êmbolo é aquela parte móvel, por exemplo, que você tem dentro de uma seringa, tá? A seguir, o gás é submetido sucessivamente à transformação isobárica. Então, ele vai do ponto 1, aqui no gráfico, ó, para o ponto 2, que está aqui. Depois, a transformação é isocórica, volume constante. Ele vai do ponto 2 para o ponto 3. Então, ó, o ponto 3 está aqui. E, por fim, transformação isotérmica, transformação onde a temperatura se mantém constante. Então, essa transformação é representada do ponto 3 para o ponto 1. Então, no ponto 3, ele fala que a temperatura é 300 Kelvin. Como se trata de uma transformação isotérmica, o ponto 1 vai ter 300 Kelvin também, porque a temperatura não varia. Aí ele faz algumas afirmações, né, referentes aos pontos 2 e 3 aí, e ele quer saber o que está certo. Então, ele fala que a temperatura do gás no estado 2 é 450. Então, vamos comparar a transformação aqui do ponto 1 para o 2, tá? Que é uma transformação isobárica. Então, lê lá no gráfico, ó, o volume 1 ó, são 10 litros, tá? Tá aqui, ó.
A temperatura, 300. O volume 2 tá aqui, ó, 20. E a temperatura 2 é só multiplicar em cruz que você descobre aí que vai dar 600 e não 450. No item B, ele fala que a pressão do gás no estado 3 é 2 atmosferas, tá? Então, se você ler aqui no gráfico, ó, ela vai dar 1 atm e não 3. Depois, a temperatura do gás no estado 3 é 600. Não, né? Tá aqui, ó, 300 Kelvin. Ele mostrou pra gente, então tá errado. No item D, o volume do gás no estado 2 é 10. Ó, é só você projetar aqui, ó, no estado 2, ó, é 20. Então tá errado. E alternativa aí, a pressão do gás no estado 2 é 2 atm. Então, tá certo, ó. Olha aqui, ó. O estado 2, a pressão 2 atm. Espero que tenham aproveitado a aula. Se gostaram, deixe seu like, compartilhe com os amigos, inscreva-se no canal. Não se esqueça de ativar o sininho para você receber notificações de novas aulas. E sempre que necessário, consulte as playlists. Lá deve ter algum assunto de seu interesse, tudo bem? Tchau, tchau, pessoal!